Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Queria pedir para vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance. Isso faz uma diferença muito grande. Eu estou tentando transmitir hoje no Facebook e estou transmitindo, lógico, no canal alternativo, porque o meu canal principal não pode fazer transmissões, porque as transmissões no canal principal são consideradas pelo Facebook como nudes. Então eu gostaria de pedir para você, por favor, compartilhe aí para a gente aumentar o alcance também no Facebook. Deixa eu agradecer aqui, começar agradecendo as pessoas aqui pelas participações e nós vamos entrar no tema principal. Anésia Sanches, boa noite, Léo. Jonathan Oliveira, boa noite, Léo, boa noite. Anésia, boa noite, Jonathan. Janis Oliveira, boa noite. Brasil, viva o Nordeste. Os videntes estão falando que nesse mês de setembro vai ter muito mais escândalos sendo revelados nesse país e mais desemprego. Importante, tá, pessoal? Nós temos hoje no Brasil um nível de desemprego maior do que o anterior. Só que o governo Bolsonaro, que é o governo da mentira, ele está mudando a modalidade de avaliação do desemprego. Então, se você está desempregado, mas você decide pegar uma panela velha da sua casa e ir para a rua vender, você deixa de ser desempregado. Isso é a forma do Bolsonaro considerar pessoas empregadas ou desempregadas. Para o Bolsonaro, as pessoas que estão nas ruas estendendo as coisas que tem em casa para tentarem vender, para com isso conseguir um pão, elas são empreendedores e por isso não podem ser consideradas desempregadas. Ele não diminuiu o desemprego, ele está mudando a metodologia de avaliação do desemprego. Deixa eu agradecer Yandira Nogueira Calazans, boa noite a todos. Atman, mulher top. Epa, boa noite. Lava Jato é partido político, sim. Edna Andrade, boa noite, pessoal. Boa noite, Léo. Atman, mulher top, manda um boa noite, Léo. Cookie no leite. Boa noite, Léo. Rondonópolis, MT, Lula livre presente. Muito obrigado. Então, pessoal, a Mario Lucy perguntou quando vai começar. Esses dias, eu estou começando um pouco mais tarde, por causa da obra, estou tentando adiantar as coisas, então estou trabalhando desde a hora que eu acordo, lá para 6, 7 e meia, até as 10 e meia, e aí eu tomo banho, programo, tomo banho rápido, venho para cá. Então eu peço desculpas para vocês pelos pequenos atrasos, mas as coisas vão normalizar, eu vou conseguir terminar isso aqui, se Deus quiser. Então muito obrigado. Eu queria começar a live de hoje falando sobre uma coisa que eu acho muito importante. Isso porque as pessoas no Brasil, elas obviamente se dividem em relação à percepção do que é a meritocracia. Eu vou ler para vocês um pouquinho sobre o conceito da meritocracia. A meritocracia realmente divide opiniões, pessoal, porque olha, a meritocracia ela é defendida pelo grupo da direita, lembrando, a meritocracia ela fez parte da campanha do Aécio Neves. Então o Aécio usou muito esse argumento da meritocracia para convencer as pessoas que as políticas do Lula não tiveram nenhum tipo de responsabilidade pelo crescimento econômico do Brasil. Não tinha como o Aécio Neves falar com as pessoas a seguinte coisa: olha, pessoal, você não melhorou de vida. Não, claro, as pessoas sabiam que melhoraram de vida durante o governo do ex-presidente Lula. Então o Aécio usou uma outra estratégia. Ele quis dizer, olha, o governo não fez nada por você, o governo não criou condições, o governo ele não tem valor nenhum, você cresceu por sua causa. E aí, para atacar as políticas desenvolvimentistas do governo Lula, como Bolsa Família, a educação para todos, essas coisas, a direita, aquilo que eles chamam de direita, eu chamo de entreguismo, em especial os aliados ao Bolsonaro, eles diziam que o Brasil tem que ser um país baseado no mérito. Meritocracia é a ideia de que você tem que conquistar pelo seu próprio mérito absolutamente tudo. É mais ou menos assim. Numa pescaria, sai o filho do Serra, que fala muito em meritocracia e, vou ensinar a pescar no lugar de dar o peixe. Aí sai o filho do Serra para pescar num iate e sai, obviamente, o filho do pobre para pescar de tarrafa sem barco nem nada.
ou talvez uma vara daquelas de bambu com um anzolzinho na ponta e, se tiver sorte, uma minhoca, mas enfim. Meritocracia, o termo meritocracia, neologismo do latim mereo, de ser digno, merecer, e do grego antigo, kipatok, kratos, força, poder, estabelece uma ligação direta entre mérito e poder. A meritocracia no Brasil, ela virou uma palavra de guerra, principalmente para os candidatos que defendem a ideia do liberalismo, a ideia da direita. Então, a partir da ideia da meritocracia, você conquista as coisas porque você se esforçou, você conquista as coisas porque você é capaz. A meritocracia é assim. Assim, não para eles, assim para nós, porque uma das pessoas que mais defendeu a ideia da meritocracia no Brasil, que é a Carla Zambelli, ela conseguiu uma vaga numa escola militar para o seu filho, só que ele não fez concurso. É mais ou menos assim. A meritocracia é garantir que apenas os melhores vão conseguir passar no vestibular federal. Vamos imaginar o Leonardo Stoppa de direita. Leonardo Stoppa de direita, ele diria: as pessoas devem conseguir a sua vaga numa universidade federal. As pessoas devem lutar, batalhar e conseguir. É por isso que eu sou contra cotas. É por isso que eu sou contra qualquer tipo de facilidade. Não, as pessoas precisam conquistar com as próprias mãos. Mas aí a Carla Zambelli vai lá e usa o fato de que o Estado Democrático de Direito acabou e força a Universidade Federal a aceitar o seu filho numa vaga para medicina, que é uma das mais disputadas no Brasil, simplesmente porque ela é deputada. É isso aí. Exatamente, as coisas mudaram no Brasil, pessoal. Esse foi, sem dúvidas, o primeiro passo para que aconteça o que eu acabei de dizer. Nesse momento, a Carla Zambelli, ela, num ato de meritocracia forçada, ou seja, indicatocracia, ela consegue uma vaga para o seu filho num colégio militar, e a diferença do colégio militar para uma universidade federal é somente o grau de estudo, porque o critério é o mesmo, o critério é o mérito. E se o critério é o mérito, e essa deputada deu o pontapé inicial para que deputados possam forçar a entrada dos seus filhos através da indicatocracia, já podemos esperar que as universidades federais que sobrarem, elas vão servir aos filhos de deputados. E eu chamo a atenção das pessoas por causa da ignorância extrema e do orgulho idiota que existe hoje no brasileiro. O brasileiro não consegue ir às ruas para pedir Lula livre. Ele quer lutar pela educação. O brasileiro que não consegue ter o caráter de ir às ruas pedir a liberdade do presidente que lutou pela educação, ele vai sendo engolido por deputados como a Carla Zambelli, que hoje coloca o filho dela numa escola militar sem fazer concurso. Daqui uns dias, esse mesmo filho dela vai entrar numa universidade federal para fazer o curso que ele quiser sem fazer vestibular. Sabe por quê? Porque é assim que funciona quando a população é frágil, quando a população é estúpida, porque para mim, uma população que quer defender o direito à educação sem defender a liberdade da pessoa que mais lutou pela educação, não quer defender o direito à educação, quer fazer charminho. Então, essa sociedade merece tomar isso pelas caras. A sociedade que não luta pela liberdade do Lula, porque acha que isso é uma pauta do PT, essa sociedade merece tomar pelas caras uma Carla Zambelli hoje colocando o filho dela numa escola militar, daqui uns dias colocando o filho dela sem vestibular para fazer um curso de medicina numa universidade federal. E olha, são muitos deputados. Só no Congresso, né, só em nível federal, nós temos aí muitas pessoas. Se a gente pega deputado, suplente, etc., vão para lá de 800 pessoas com senadores e suplentes. É muita gente para entrar por indicatocracia nas universidades federais. É muita gente. Então, se você realmente luta pelo direito à educação,
Não tenta esconder que foi Lula que lutou pela educação dos mais humildes, não. Se você fizer isso, você está sendo idiota, imbecil, besta, porque tentar lutar pela educação sem tirar da cadeia o único presidente que realmente teve coragem de investir na educação é hipocrisia. Você continua sendo patinho idiota da Carla Zambelli, que é a primeira a fazer isso. Porque agora muitos farão. E digo mais, farão e nada será feito contra. Sabe por quê, pessoal? A Carla Zambelli agora coloca o filho dela num colégio militar sem fazer concurso. Na sequência, os deputados podem repudiar ou podem imitar. A pergunta básica que eu faço para vocês é muito simples. Se está nas mãos dos deputados repudiar ou imitar, vamos pensar. Eles vão imitar, né, gente? Quem aí tem um pouquinho de noção de teoria dos jogos, fez aquele quadrantezinho assim, deputado repudia, ganha 1. Deputado imita e coloca os filhos na federal, ganha 10. É claro que o deputado vai imitar a Carla Zambelli e não repudiar a Carla Zambelli. E a coisa vai para onde? A coisa vai para o Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário tem a possibilidade de ou repudiar ou imitar. Gente, estamos vivendo um momento em que a coisa está virando. O governo brasileiro, ele está num nível de corrupção tão grande, mas tão grande, que esse governo está criando formas para que somente a aristocracia do governo, juízes, procuradores, ministros, desembargadores, deputados, senadores, somente eles terão acesso ao que o Brasil produz. Você não faz parte dessa turma. Você não é juiz, você não é deputado, você não é senador, você não é filho de juiz, você não é filho de deputado, você não é filho de senador. Então, meu amigo, para com essa bobeirinha de querer ir para as ruas defender a educação sem defender Lula livre. Porque a Universidade Federal que você estava sonhando em um dia entrar e participar, agora depois dessa super iniciativa da Carla Zambelli, pode ter as vagas decididas através da indicatocracia. Filho de deputado fulano, filho de senador fulano, filho do juiz doutor fulano, filho do procurador doutor Dinheirol. Vai ser assim, é mesmo? Dessa forma, exatamente. E o Dercy Brito fala, de uma forma que eu acho muito interessante. É um povo tapado, sim. Povo tapado, sim. Mas vamos lá falar do Deltan Dinheirol, né? Eu queria pedir vocês para compartilharem para aumentar o alcance. Quem estiver aí no Face assistindo, por favor, compartilhe também para aumentar o alcance. Deixa eu ver se eu consigo ver a transmissão aqui no Face. Sim, a transmissão está rolando no Face, parece que está funcionando normal. Muito obrigado. Quem puder compartilhar para aumentar o alcance, eu agradeço muito. Olha, uma coisa que eu achei impressionante, né? Eu queria dar boas-vindas, porque eu sempre falo, eu sempre converso com, obviamente, com as pessoas os antipetistas que estão aqui, e nesse momento eu tô vendo que o Val Alves quer oprimir falando Palocci. Val Alves, olha, tô nem aí pro Palocci, chegado. Eu não tô nem aí pro Palocci, eu não tô nem aí pra você escrever do Palocci. Sabe de uma coisa, Val Alves? Se o Palocci tiver trazido alguma verdade, eu quero mais é que os denunciados por crimes paguem. Sabe por quê, Val Alves? Porque a gente não pode deixar uma ideologia cair porque algumas pessoas corromperam a ideologia. Eu sou aquele que estou disposto a dizer que, olha, os caras... Porque delação é complicado, né, Val Alves? É mais ou menos assim. Delação do Leonardo Stupa. Olha, semana passada, quem que eu posso delatar? Eu vou delatar o Requião, porque o Requião tá na tela aqui.
vou fazer minha delação pública ao Requião. A semana passada veio um marciano, desceu na casa do Requião e deixou com o Requião os 500 bilhões de reais que estavam guardados no apartamento do Lula. É isso mesmo. Olha, o alienígena, o que ele fez? Ele sugou com aquela luz do OVNI, ele sugou o dinheiro de dentro do apartamento do Lula. Ele sugou 500 bilhões. Entregou tudo pro Requião. Tá aí minha delação premiada. Agora você vai lá e prende o Requião. Não é assim não, Val Alves. Delação depende, obviamente, porque falar é muito fácil. A delação depende de elementos probatórios. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, Val Alves. Olha, imagina que eu vou fazer a seguinte delação. Aqui, o Val Alves, ele fez um esquema com o prefeito da cidade dele e estava lavando dinheiro para o prefeito. O prefeito pegava, entregava o dinheiro para o Val Alves. O Val Alves ia na igreja do sobrinho do Malafaia, fazia uma oferta. O sobrinho do Malafaia pegava, dividia o dinheiro entre a igreja, devolvia metade para o prefeito e dava uma beirada para o Val Alves. Isso tudo aconteceu, eu vi. Você acha justo te prender por isso, Val Alves? Só porque eu falei? Não, então a delação, Val Alves, ela é um caminho que aponta para a possibilidade de um crime. E as pessoas estão pedindo para eu deletar o Val Alves. Não, eu estou aproveitando o Val Alves para falar sobre o caso do Palocci, tá, pessoal? Eu não estou dedicando um tempo ao Val Alves, mas eu estou aproveitando a participação do Val Alves porque essa questão do Palocci, ela está aparecendo toda hora. Então, veja bem, até para que vocês entendam que na hora que eu respondo um bolsominion, eu estou aproveitando a oportunidade que esse bolsominion me dá para falar sobre um assunto que é importante. E o que eu penso nesse momento, Val Alves, é uma coisa muito clara. Se o Palocci apresentou elementos probatórios que apontam para crimes cometidos por políticos do PT, olha, Val Alves, eu acho que o Palocci fez um favor. E eu acho que até as pessoas que são admiradoras do PT precisam concordar que se o Palocci apresentou crimes de políticos do PT e apresentou as provas, olha, o Palocci ele tem que ser aplaudido e quem gosta do PT tem que gostar do Palocci, porque ele está ajudando a limpar o PT. Quanto mais pessoas realmente forem encontradas cometendo crime, são menos pessoas dentro do PT cometendo crime. Agora, o que eu quero que você entenda, Val Alves, é que enquanto o Palocci não apresentar elementos probatórios, a única coisa que a gente está conseguindo ver é um Palocci desesperado para criar uma delação que sirva para colocá-lo fora da cadeia. Então é esse o ponto, Val Alves, que você precisa nesse momento entender. Eu não sou contra o fato do Palocci fazer delações, assim como, enquanto o Palocci não apresentar provas, eu sempre vou ter na minha cabeça a ideia de que a delação do Palocci foi mais uma delação criada pelo Ministério Público, que é exatamente o que a Vaza Jato está mostrando. Pergunta básica, Val Alves, olha, se vários delatores já falaram que eles foram obrigados a falar coisas, ou seja, eles falaram mentiras, porque senão eles não conseguiriam acordo com o Ministério Público, Val Alves, por que eu vou acreditar na delação do Palocci? Eu vou acreditar porque o Palocci apresentou provas daquilo que ele falou. Você entendeu, Val Alves? Então vamos esperar o Palocci apresentar provas. No momento que o Palocci apresentar provas, eu convido inclusive as pessoas aqui que admiram o PT, que se o Palocci apresentar provas, vamos agradecer o Palocci, porque olha, ser corno deve ser muito ruim. Então, quando uma pessoa chega e fala, você está sendo corno, e prova, o corno está sendo liberto da condição de ser corno, ou então está na oportunidade de aproveitar o fato dele ter descoberto a verdade e aceitar. Então eu acho que se o Palocci está trazendo verdades, a gente tem que agradecer. Agora, enquanto o Palocci estiver trazendo ladainha e não estiver apresentando provas, o que eu vejo é a continuidade daquilo que eu estou trazendo hoje para vocês. A Lava Jato como sendo uma campanha política. E olha, Val Alves, imagina o seguinte, né? usa um pouquinho da sua inteligência. A gente tem uma campanha política entre Bolsonaro e o Lula, por exemplo. Você acha que numa campanha política, você acha que o Bolsonaro vai falar bem do Lula ou o Lula vai falar bem do Bolsonaro? É natural que os opositores apresentem os defeitos
inventem mentiras. Isso é natural, Val Alves. Então, o Dallagnol, digamos que a República de Curitiba, que olha, isso é muito importante. A República de Curitiba, os procuradores da Lava Jato, sem um motivo diferente da política, consideravam Requião e Gleisi como inimigos. Isso é seríssimo, gente. Olha, imaginem o seguinte, olha, procuradores viam Gleisi e Requião como inimigos. Se eles estavam fazendo justiça, como que eles poderiam ver pessoas como inimigas simplesmente porque essas pessoas estavam em outro lado da política? Então, para mim é campanha, Val Alves. Você não vai me oprimir com isso, não. Muito pelo contrário, volto a dizer. Você aqui aquilo que eu gostaria de dizer, obviamente, que é uma pessoa na condição de evoluir intelectualmente. Evoluir intelectualmente não é, sob hipótese alguma, pensar como eu penso e nem acreditar naquilo que eu estou falando, tá, Val Alves? Evoluir intelectualmente é você pensar com a própria cabeça. Você usar os elementos que te convençam a ter sua própria cognição e não ficar buscando essas coisas prontas aí no site do Bolsonaro. Então pensa com a sua própria cabeça. Peraí, o Palocci está fazendo uma delação porque ele fechou acordo com a mesma turma que falou que não poderia denunciar o Fernando Henrique para não melindrar pessoas próximas. O próprio Dallagnol, que trabalhou na delação do Palocci, obviamente, ele é um camarada que blindou vários banqueiros, blindou vários empresários porque faziam doações para as empresas de campanha publicitária ligadas a ele. Então, pergunta básica, Val Alves, é nessa delação que você vai acreditar? Pensar com a própria cabeça, criança. Então, eu acho que nesse ponto aí, né, e digo mais, Val Alves, só para que fique bem claro, você não me oprime. Você, primeiro, para o MBL, para o Bolsonaro, para esses grupos aí de direita, você é massa de manobra, você está fazendo um papel de bobo. Você pode estar até oprimindo outras pessoas na live. A mim você não oprime. Você é massa de manobra e na minha live você é o idiota útil, porque eu utilizo, obviamente, suas mensagens para fundamentar coisas que eu preciso dizer. O que acontece? É só a gente pensar o seguinte, pessoal. Durante a live que eu faço no dia, o Léo Atucci está instigando o que eu vou falar. Durante a live que eu faço à noite, quando eu preciso de mostrar a idiotice de um eleitor do Bolsonaro, eu preciso que pessoas como você apareçam aí, Val. Então, cara, é mais ou menos isso aí. Pensa assim, olha, você não está me oprimindo, o que você está escrevendo é útil para mim, mas eu gostaria que você se libertasse. Se você se libertar, seja bem-vindo ao mundo dos que pensam. Muito obrigado, Regina Mas. Boa noite, Léo. Eu me divirto com os foras que você dá nesses idiotas. Muito obrigado, Regina Mas, eu agradeço muito a ajuda. Queria lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Mário Oliveira. Léo, sabemos que a permanência da direita com o Bozo é insustentável. Se conseguirem chegar até o fim do governo, você acha que vão tentar impedir a eleição democrática para presidente? Porque será candidato? Mário Oliveira. Mário, o Bozo, ele é um projeto político suicida. O Bozo é, sem dúvidas, aquele camarada que foi escolhido só para fazer coisa errada e ser julgado fora depois. Ele é o cara que foi escolhido para ser odiado para o resto da vida pela sociedade brasileira. Saiu uma pesquisa ontem que mostrou que se a eleição fosse ontem, o Bolsonaro perderia. Eu acho que isso é um pouco de subestimar o poder, por exemplo, de uma nova mamadeira de piroca, né? Que é a mamadeira de piroca que elegeu o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro está só derretendo, não há possibilidade do governo Bolsonaro melhorar, não há possibilidade. E nessa situação, como não há possibilidade do governo dele melhorar, a tendência dele é só decepcionar seus eleitores. O que eu vejo é que depende do partido, a gente tem hoje, eu não sei como funciona o subpartido Lava Jato dentro do PSDB, mas eu imagino que o PSDB vai fazer, sem dúvidas, uma espécie aí de acordo de ser o mesmo partido. Eu não sei se a Lava Jato, que é inclusive assunto de hoje, a Lava Jato cogita lançar
um candidato por estado, ou seja, a Lava Jato é uma espécie de MBL, é um grupo político que faz de conta que não é político, faz de conta que não é partido político, não é oficializado um partido político, mas é um grupo de poder, é um grupo de políticos que cogitam a possibilidade aí de tomar o Senado que é a casa dos lordes, tradicionalmente a casa da elite. Agora, pode ser que venha da Lava Jato também um candidato. Se eles conseguirem fazer o Moro sobreviver até 2022, e eu falo, isso é uma coisa importante, pessoal. Se não tiver uma união da esquerda, a esquerda nesse momento está marcando bobeira, porque a esquerda está, deixa o Bolsonaro sangrar, deixa o Moro sangrar, deixa o Bolsonaro sangrar e deixa o Moro sangrar, porque a tendência natural é a bactéria fica baqueada, se ela não morrer, ela volta mais forte. Então pode ser que o Moro seja o próximo presidente, porque a esquerda não está fazendo muita questão de ver o Moro cair, não. A esquerda está dando barrigada. Deixa eu agradecer, muito obrigado, Lavredi. Admiro os bolsonerominions que insistem em aprender coisas importantes com você, mesmo que disfarçando a intenção. Muito obrigado, Lavredi, pela mensagem, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. E o Mozart Fage, ele traz para a gente uma coisa muito importante que talvez a gente precisa, obviamente, de estudos mais aprofundados, que talvez a queda no PIB brasileiro seja em decorrência daquele caminhão de abacate que caiu levando os abacates para a Argentina. Isso aí acabou com todos os negócios internacionais que o Brasil pretendia fazer, e aí o Brasil acabou quebrando. Mas me parece que naquela época teve, Mozart faz sim, uma exportação de abacates para a Argentina, e o nosso PIB cresceu muito. O Brasil gerou muito emprego, imagina você que enquanto antes dessa super ideia aí do Bolsonaro, a gente tinha um problema sério, que os engenheiros brasileiros estavam virando Uber, e depois os engenheiros brasileiros começaram a pegar abacate para vender para a Argentina. Então, muito obrigado, Mozart Fage. Alessandro Santiago pergunta, Léo, quem está mandando no Brasil é o PSDB. O Bozo é apenas um fantoche, né? Ele afirma que faz cortina de fumaça enquanto os planos de governo do PSDB estão sendo impostos. Exatamente, Alessandro Santiago. E olha, sabe, Alessandro, que o que você trouxe me dá uma oportunidade interessante de falar com as pessoas. O que é o PSDB? Olha, nós precisamos imaginar que no Brasil existem, de uma forma muito clara, dois grandes partidos políticos. E quando eu falo que existem dois grandes partidos políticos, o que eu quero dizer é que existe um partido político que é grande por causa da conexão que ele tem com o povo. Esse partido político é, sem dúvidas, o Partido dos Trabalhadores. E quando eu falo que o partido político, o Partido dos Trabalhadores é o maior partido do Brasil, é porque eu incluo no Partido dos Trabalhadores as pessoas que se identificam com a causa dos trabalhadores. Pode ser que essas pessoas não se sintam representadas pelos políticos do Partido dos Trabalhadores. Então, por exemplo, o que é o Partido dos Trabalhadores? Eu, vocês, todas as pessoas que se identificam com a causa dos trabalhadores. É por isso que eu acho que não é possível você minimizar e transformar em PT apenas os políticos e falar o PT acabou, o PT é o partido, mas que coisa idiota. O Partido dos Trabalhadores é, sem dúvidas, o maior partido do Brasil. Só que o Partido dos Trabalhadores, que é um partido formado por pessoas que se identificam com a causa dos trabalhadores, esse partido acabou perdendo um pouco a admiração pelos políticos que representam esse partido. Os políticos são as pessoas que estavam disponíveis para serem votadas. A dopagem eleitoral feita pela imprensa e pela Operação Lava Jato realmente colocou muitas pessoas em casa, e a omissão do Partido dos Trabalhadores a nível de povo acabou causando a eleição do Bolsonaro. Mas nós temos um outro partido no Brasil, que é o que o Alessandro Santiago fala. Quem está mandando no Brasil é o PSDB. O antagonismo ao Partido dos Trabalhadores é, sem dúvidas, o partido da causa do capitalista.
E quando eu falo do capitalista, eu não estou dizendo que nós somos comunistas. É porque no sistema capitalista, pessoal, existem personagens. Um personagem é o dono do capital, o banqueiro, o mega empresário, esse é o capitalista. O outro personagem é o trabalhador, que é o proletariado. Então, não há dúvidas que o nosso sistema é capitalista. Só que dentro desse sistema capitalista, existem aqueles que estão no partido dos trabalhadores, que são os proletariados, e existem aqueles que estão entre os mega empresários, que são os capitalistas. Então, é importante porque de vez em quando eu vejo o pobre falando, eu sou capitalista. Peraí, mas você tem capital, companheiro? Não, quando o pobre fala que é capitalista é porque ele não entendeu muito bem. Ele vive no capitalismo, mas ele é proletariado. E quando a gente pensa no PSDB, a gente tem o antagonismo ao que eu falei com vocês anteriormente a respeito do PT. O PT é um grande partido formado por todos aqueles que se identificam com a causa dos trabalhadores. Os políticos do PT são apenas uma pequena parte do PT. Já o PSDB é o partido da causa do capitalista. Nesse partido, a gente tem, obviamente, os mega capitalistas, a gente tem os políticos, que são os que concorrem aos cargos públicos, e a gente tem a beirada, que é os que se identificam com a causa dos capitalistas. O interessante é que essas pessoas que se identificam com a causa dos capitalistas, muitas vezes não são capitalistas. Quando a gente pensa no Dinheirol, me parece que a família dele é uma família bilionária, milionária, não sei se isso é conversa ou se é verdade. Então, o que significa que realmente o Dinheirol, ele é parte dessa causa capitalista. Mas nós temos também pobres de direita que se identificam com a causa capitalista. Os pobres de direita, quando se identificam com a causa capitalista, eles são uma espécie de mutação ideológica. A mutação genética é aquela coisa de quando, por exemplo, um filho não tem absolutamente nada a ver com os pais, né? Imagine você que lá na África, às vezes, nascem crianças brancas de olhos claros. Isso é uma mutação genética, porque o gene é o gene, obviamente, de negros e nasce uma criança branca de olhos claros. Essa mutação pode acontecer também em nível ideológico. Então, imagine você que uma pessoa que não tem nenhum tipo de característica da causa dos banqueiros, ela começa a se identificar com a causa dos banqueiros. Aí várias pessoas chamam de nomes diferentes, né? Pobre de direita, mas o bobão pobre de direita, ele não é pobre de direita, ele não entendeu as ideologias. O pobre de direita, que defende o Bolsonaro, hoje ele começa a perceber que ele defendia o cara errado. Veja que interessante. Muitas pessoas votaram no Bolsonaro imaginando que o Bolsonaro ia gerar emprego, ia valorizar o trabalhador. Muitas pessoas foram enganadas, o que significa que muitas pessoas que votaram no Bolsonaro achando que estavam votando na esquerda, porém chamando de direita, porque votavam no Bolsonaro sonhando com investimento na saúde, investimento na educação, investimento, obviamente, no povo. Mas não, o Bolsonaro, ele é um político que está lá para representar exatamente o que o Alessandro Santiago traz para a gente como PSDB, que é a causa dos capitalistas. A causa dos capitalistas, ela é completamente antagônica à causa dos trabalhadores. Então, por exemplo, enquanto a causa dos trabalhadores proletariados é, por exemplo, direito a férias, os capitalistas estão, obviamente, lutando para que eles não tenham direito às férias. Enquanto a causa dos trabalhadores se identifica com o direito à aposentadoria, e o direito à aposentadoria obviamente depende de uma contrapartida dos capitalistas, os capitalistas estão lutando para que os trabalhadores percam o direito à aposentadoria. Aí acontece uma aberração bizarríssima. Pessoas que estão entre os trabalhadores apoiando o fim da aposentadoria, ou seja, uma causa aí que seria uma causa do PSDB. E existem várias formas de você livrar um povo desse tipo de mutação. Quando a mutação de células desgovernadas acontece no organismo, o normal é amputar e jogar fora. Por exemplo,
Quando uma pessoa tem a mesma coisa que eu estou falando que está acontecendo no Brasil, de algumas pessoas nascerem em uma família de trabalhadores e começarem a defender causas dos capitalistas, isso é, sem dúvidas, uma mutação ideológica. Quando acontece uma mutação genética, as células começam a se multiplicar sem as características normais daquele organismo, a gente chama isso de câncer e o tratamento para isso é arrancar aquelas células e jogar fora. Quando isso acontecia há um tempo atrás na Alemanha nazista, o Hitler matava. Só que nós não podemos partir para a solução dada pela medicina, que é cortar células cancerígenas fora e jogar na lata de lixo. Não podemos fazer isso. Nós não podemos usar a técnica de Hitler, que era matar a célula cancerígena, o que significa que nós não podemos matar o pobre de direita, o que significa que nós não podemos simplesmente pegar o pobre de direita e jogar, por exemplo, dentro aí de uma bolsa de isolamento de material biológico para incinerar depois. A gente precisa recuperar o pobre de direita. Aí que está o detalhe. Não podemos extirpar o pobre de direita, que é uma mutação intelectual, ideológica, como a gente faz com a mutação de células cancerígenas, a mutação celular. A gente não pode fazer como o Hitler fazia com as mutações na Alemanha nazista, simplesmente matar e pronto. A gente precisa recuperá-los. Porque se a gente começa a querer matar, a gente se aproxima da ideologia deles. E aí nós estaremos sofrendo uma mutação ideológica, uma mutação intelectual. Deixa eu agradecer aqui. Me parece que é o Éder. Mexe, mouse. Falei demais, o mouse até sumiu. É o Helder Flameia. Eu conheci pela camisa do Flamengo e pela fotinha. Estava sumido, Helder. Bom te ver de novo. Boa noite, Léo. Sou funcionário embarcado da BR e digo... Aqui o quanto é triste ver o Brasil abrindo mão do fundo soberano que alavancou países como a Noruega até os dias de hoje, mesmo já sendo de primeiro mundo. Muito obrigado, Helder Flameia, por sua participação. Helder, hoje eu falava sobre a importância de a importância do brasileiro não se omitir. Podemos dizer, pessoal, que quase tudo que está acontecendo hoje é resultado da omissão, resultado do fato de que pessoas não fizeram as coisas certas na hora certa. Hoje aconteceu uma das coisas mais bizarras no mundo jurídico. Eu vou trazer para você aqui, que é isso aqui, ó. Por que eu trago isso hoje? Há pouco tempo atrás, Helder, as pessoas poderiam ter se manifestado e a Dilma não deveria ter caído, tudo teria frisado naquele momento. Hoje nós temos essa aberração. Citado na Vaza Jato, o Gebran nega a Lula acesso a mensagens. Olha, o Gebran negou a Lula acesso às mensagens com o argumento de que as mensagens foram obtidas de forma ilícita. O detalhe, pessoal, é que, olha, não sou eu que estou dizendo. Isso é uma jurisprudência consolidada. Isso é um entendimento pacífico. A doutrina toda fala da mesma forma, ou seja, o mundo jurídico sabe e ensina que ao réu não é dada a restrição de prova ilícita. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que estuda direito sabe. Quando você estuda provas ilícitas, você aprende uma coisa, olha, a prova ilícita, ela tem a finalidade real de evitar que o Estado, que é poderosíssimo, se aproveite de meios ilícitos para produzir provas contra o réu. Porque para o réu que está lutando por sua liberdade, não pode ter restrição para que esse réu exerça o seu direito de provar sua inocência. E isso está conectado à ideia do direito penal, pessoal. Porque o direito penal, ele não busca prender a pessoa e pronto. Ele busca a verdade real dos fatos. Então, o que o direito penal busca? O direito penal busca saber qual é a verdade. Se o direito penal busca saber qual é a verdade, não interessa a forma da obtenção da prova de que a verdade é aquela. Não interessa. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que uma determinada pessoa falou que você roubou determinada coisa, e quando você roubou determinada coisa, você matou, fez e aconteceu.
E para provar que isso não aconteceu, você tem que invadir a casa de outra pessoa e roubar uma prova, roubar um material lá como prova. Uma coisa parece estranha isso, mas assim, você vai, pula na casa de outra pessoa, furta. Você pode até responder pela invasão, que obviamente depois vai cair por causa de uma coisa que chama estado de necessidade, mas a prova vai servir, porque você está lutando para provar a verdade real. E a sua liberdade, ela tem muito mais valor do que a ideia da prova ser ilícita. No momento que a gente percebe um desembargador federal, que é uma pessoa que tem plena consciência disso, tomar uma atitude que vai contra o que todos os juristas brasileiros ensinam há anos. Olha, se você procurar na internet aulas sobre prova ilícita, você vai encontrar, no mínimo, 100 pessoas diferentes falando sobre prova ilícita. No mínimo, 100 pessoas falam exatamente a mesma coisa a respeito de prova ilícita. Essas 100 pessoas não citaram esse caso, mas elas falam de uma forma muito clara esse caso. O Gebran está errado. E a pergunta que eu faço nesse momento é: onde estão essas pessoas que gravavam aulas sobre prova ilícita, explicavam que quando a prova é a favor do réu, a prova ilícita não pode ser anulada no processo? Onde estão essas pessoas agora? E eu respondo: essas pessoas que antes davam aulas sobre prova ilícita, hoje, elas estão no mesmo lugar que estavam os nossos universitários, os nossos professores universitários, quando a Dilma estava sofrendo um ataque de mentiras do MBL, quando o Senado brasileiro estava falando mentiras que o feijão cresceu o preço porque Dilma doou para Cuba, ou seja, a academia se omitiu no momento que ela tinha que se manifestar. O Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e, obviamente, os conselhos regionais, eles nunca tocaram no fato de que a engenharia buscava, sim, formas de estocar o vento. Todo mundo queria se omitir, sabe por quê? Porque ninguém queria colocar a cara a tapa no momento certo para evitar a queda da Dilma, porque ninguém se via ameaçado. Os professores universitários não se viam ameaçados, eles pensavam que era só a queda da Dilma. Algumas pessoas dos Correios botavam fogo na bandeira do PT. Os professores universitários que se omitiram naquela época, eles pensavam que era só uma troca de presidente. E hoje nós temos, olha só o que nós temos hoje. Nós temos uma OAB destruída, porque no momento em que pela primeira vez um juiz teve coragem de grampear o telefone de um escritório de advocacia e a OAB aceitou, ficou bem claro que o Poder Judiciário podia fazer o que quisesse com a OAB. Era fácil. Era só parar a advocacia em todo o território nacional até o Sérgio Moro cair. Isso ia ser a lição mais importante da OAB para um juiz. Jamais, e sob hipótese alguma, desrespeite a Constituição para fazer o seu joguinho, porque a OAB é um órgão forte e importante. Mas naquela época a OAB gostou, porque a OAB não gostava do Lula. A OAB se identificava com os riquinhos. E depois da OAB a gente teve, obviamente, a omissão de vários especialistas que poderiam ter se manifestado. Toda hora que acontece uma atrocidade contra as ciências econômicas, a gente tem, às vezes, a manifestação do Conselho de Economia. Mas onde estão os economistas que gravavam coisas no passado falando uma coisa, davam aula sobre uma coisa, mas quando aquela coisa acontecia de forma concreta, eles não podiam falar? Onde estavam os economistas brasileiros que falavam tanto do cruzamento de oferta e procura e modificação de preço, mas quando o Senado falava que o feijão subiu o preço porque a Dilma doou para Cuba, eles não apareceram para provar que a quantidade da doação era insignificante para o mercado brasileiro? Onde estavam os engenheiros eletricistas brasileiros para explicar que o MBL estava fazendo chacota com o povo quando o MBL falava que a Dilma falou que ia estocar o vento? Onde estavam os universitários? Onde estavam os professores universitários? Onde estavam as universidades? Elas estavam de costas para Dilma. Onde estão as universidades agora? Fechando. Elas estão ou fechando ou então sendo mantidas para que o filho da Carla Zambelli possa entrar sem vestibular. É isso aí. E agora nós temos
as ciências jurídicas brasileiras em xeque. Nós temos atrocidades jurídicas acontecendo na Lava Jato. Nós temos uma Lava Jato que faz, na prática, tudo oposto ao que os nossos juristas ensinam nos livros. E a pergunta básica que eu faço é, se os juristas ensinam nos seus livros, nas suas doutrinas, uma coisa, por que eles não se manifestam quando a Lava Jato faz outra? Se os juristas que dão aulas no YouTube ensinam uma coisa, por que eles não se manifestam quando um Gebran faz outra? Onde estão os juristas brasileiros? Porque o Brasil já matou, obviamente, sua engenharia. O Brasil já matou, aos poucos, a advocacia. Eu volto a dizer, hoje, um advogado toma tapa na cara e fica por isso mesmo, porque a OAB, ela, lá no passado, ela se desrespeitou para tentar ficar do lado da Lava Jato. O Brasil, hoje, vive um drama no jornalismo. Jornalistas, para cumprirem a pauta de puxar saco do patrão e tentar agradar a família Marinho para talvez conseguir uma vaguinha na Globo, eles lutam contra os direitos dos jornalistas. Ontem o Glenn, ele foi atacado por exercer o jornalismo. Muito estranho. E agora eu pergunto, como será o futuro das ciências jurídicas no Brasil? Será que essa omissão de agora não vai render consequências? Será que os professores de direito que ontem falavam que a prova ilícita em favor do réu, ela é válida, mas agora eles não se manifestam nessa situação? Será que eles não percebem que eles estão suicidando mais uma área no Brasil? Mas enfim, é claro que eles não podem falar nada contra o Gebran e a favor do ex-presidente Lula. Sabe por quê? Porque o que importa não são as ciências jurídicas, é a identidade. Os juristas se identificam com aquilo que o Alessandro Santiago trouxe há pouco tempo atrás. Os juristas se identificam com o PSDB e, obviamente, me perdoem aqueles que fazem parte da exceção. Eu sou estudante de mestrado em Direito, um dia quero me considerar jurista e não serei parte do PSDB. Não podem ter certeza que existem as exceções. E eu chamo atenção nesse momento. Por que exceções, sendo que na hora de falar sobre esse assunto na internet, nos livros, nas doutrinas, a ideia de que a prova ilícita pode ser usada a favor do réu é a regra. Até porque eu não conheço nenhuma exceção a esse ponto. Mas enfim, vamos lá. Vamos dar sequência no programa Léo ao Quadrado, lendo aqui alguns comentários. Deixa eu liberar aqui os comentários aqui do canal Leonardo Estopa. E o Heleno Novos Caminhos acredita que tudo vai voltar ao normal. Tomara, Heleno, eu torço para que tudo volte ao normal. Pode ser que volte ao normal, sim. Felipe Teixeira, agora com a reforma da Previdência, o povo não tem direito nem de se aposentar. E quando um jovem ganha uma oportunidade, é usado que nem lixo. Aí sim, é muito triste imaginar que isso é verdade. As coisas estão acontecendo. Infelizmente, a omissão desse povo nosso é o que faz com que essas coisas aconteçam e eu só posso lamentar. Mas eu falo com vocês, pessoal, não sofram porque nós fizemos a nossa parte. Isso é o mais importante. Eu considero isso uma coisa muito importante. Nós estamos lutando todo o tempo para fazer a nossa parte. Pronto, a gente está fazendo o que a gente pode. Deixa eu agradecer Sueli Resistência aqui no canal do Estopa. Muito obrigado, Sueli. Sueli Resistência, Léo, o povo acovardado, o mesmo que deixou a Dilma sofrer impeachment e fica agora esperando uma minoria ir às ruas para Lula livre, esperando um salvador da pátria. Léo, todo castigo para corno é pouco. Sueli, todo castigo para corno é pouco. Coitado dos cornos. Tem muito corno por aí. E deve ter corno de gente boa, né, que nem sabe ainda que é corno. Eu acho que estabelece-se a condição de corno quando ele sabe e aceita, né? E tem gente, Sueli, que é o seguinte, tem gente que
tem muito amor para dar também, né? O camarada, ou então a mulher pensa assim, ah, o meu cônjuge, ou então a minha cônjuge, tem muito amor para dar, eu não sou corno é nada, deixa ele, né, dividir e tal. E Helder Flameia fala, já imagino o operador do teleprompter passando mal 1 minuto antes do discurso do Bozo na ONU. Pense numa vergonha apocalíptica para o Brasil. Helder, pode ser que o Bozo aproveite essa história de ter que fazer cirurgia para fugir desse discurso, né? O Bozo que fugia dos debates, enfim. Eu acho estranho a ONU ainda aceitar a participação do Brasil nessa condição, né? Mas, enfim. Isso aqui, ó, é interessante. Renan disse que se Bolsonaro vetar a lei de abuso de autoridade, o Congresso derruba. O Bolsonaro vai vetar a lei de abuso de autoridade, obviamente, porque o Bolsonaro não pode perder a parceria com o abuso. É interessante. Imaginem a Lava Jato sem o abuso de autoridade, imaginem o Bolsonaro sem o fake news. Então eles devem estar desesperados, né? Porque o fim da carreira deles, sem fake news e sem abuso de autoridade, sem abuso de autoridade não tem PSDB, sem fake news não tem Bolsonaro. O senador Renan Calheiros disse em seu Twitter que, abre aspas, se Bolsonaro vetar a lei de abuso de autoridades, no que é fundamental para garantias individuais e coletivas, contrariará o STF, origem da proposta. A maioria da sociedade, mais de 69%, são contra abusos e esses vetos certamente serão derrubados pelo Congresso. Então, obviamente o Bolsonaro ele não liga de vetar e não liga de perder o apoio da população, porque o apoio que o Bolsonaro tem hoje, ele não vem das atitudes do Bolsonaro, é um apoio legitimado por Deus, que é o apoio dado pelo bispo Edir Macedo. Então, digamos que o Bolsonaro tudo pode porque ele foi escolhido por Deus para ser o rei do Brasil, né? Onde chegamos? Onde chegamos? Estamos numa situação bem complexa. Onde chegamos e aonde vamos? E falando, obviamente, em legitimação religiosa, né, haverá um grande confronto entre Bolsonaro e o Papa, com reflexos em toda a América Latina. Outubro promete uma coalizão de alto impacto entre o Papa Francisco e o governo Bolsonaro. Eu vou repetir porque eu falei coalizão e é colisão. Coalizão, quando junta, colisão é pum, quando baixa. Então, outubro promete uma colisão de alto impacto entre o Papa e o Francisco e o governo Bolsonaro, com reflexos em toda a região. Escreve o jornalista Mauro Lopes. Em Roma, acontece a reunião final do Sínodo da Amazônia. Acusado de subversivo por Bolsonaro, na Argentina deve ser eleito o peronista Alberto Fernandes, católico e amigo pessoal de Bergoglio. Na Bolívia deve ser reeleito Evo Morales, também próximo do Papa. E se Lula for solto, já disse que irá a Roma para articular uma frente global. Pessoal, bom, ou seja, Lula só fica complicando as coisas, né? Lula fala essas coisas aí, eles entram em desespero e querem manter o Lula preso. Pimenta, Deltan permanecer solto e sem tratamento é um risco para o país. Na tribuna da Câmara, o deputado Paulo Pimenta, líder do PT, defendeu o afastamento imediato do procurador Deltan Dallagnol do MPF após as revelações de que ele cogitou concorrer ao Senado. E deixou aberto tentar 2022. Nós estamos numa situação em que estamos deixando no Ministério Público Federal uma pessoa que abertamente usa o Ministério Público Federal para fazer política. Isso é uma coisa muito pesada, pessoal, uma coisa muito perigosa. Obviamente está nas mãos do povo, eu não tenho condição de mudar isso, mas é uma coisa bem estranha. Requião chamado de inimigo pela Lava Jato. Eu falei isso hoje. Um procurador federal chamar o Requião de inimigo é uma coisa muito estranha. E essa aqui é
Aqui eu falo mais uma coisa que eu achei muito importante, tá, pessoal? A omissão dos mais humildes. A omissão dos mais humildes deixou chegar ao poder uma pessoa que se mostrou durante todo o tempo contra os mais humildes. E agora, Bolsonaro corta 1,9 bilhão do Minha Casa Minha Vida para 2020. A proposta de lei orçamentária do PLOA de 2020, que é o encaminhada pelo governo para o Congresso Nacional, prevê a redução de 41% nas verbas do programa Minha Casa Minha Vida, e que equivale a um corte de 1,9 bilhão. Né? Eu vou, inclusive, mandar um abraço para o meu amigo Sérgio, que é engenheiro civil. O Sérgio, que é engenheiro civil, que inclusive o Sérgio falou comigo hoje: ô Léo, tem um tempão que eu não vejo o seu programa, porque você parou de transmitir no Face, cara, você parou de fazer. Tem pessoas que nem... Hoje eu transmiti no Face, porque eu cheguei à conclusão que tem pessoas que nem conhecem ainda o YouTube. Então eu vou aproveitar e vou mandar para ele aqui ao vivo. Né? Então, queria mandar um abração ao vivo aqui para você, Sérgio. Queria ler com você, que é engenheiro civil, essa matéria aqui do Bolsonaro. Lembrando que muitos engenheiros brasileiros votaram no Bolsonaro, entre eles o meu amigo Sérgio. Eu fico tentando entender como pode um engenheiro votar em um candidato que é contra qualquer tipo de ciência, qualquer tipo de tecnologia. Mas vamos lá, Bolsonaro corta 1,9 bilhão do Minha Casa Minha Vida para 2020. Bolsonaro cortando 1,9 bilhão do Minha Casa Minha Vida para 2020 significa que a engenharia brasileira vai ter pelo menos, lógico, a reflexão é muito maior, mas pelo menos 1,9 bilhão a menos. Né? E o mais desesperador é imaginar que ele corta 1,9 bilhão do Minha Casa Minha Vida, dos engenheiros brasileiros, obviamente dos pedreiros, obviamente também das empresas que vendem produtos, insumos. Imaginem o impacto disso, pessoal. Imaginem o tamanho da desgraça de um corte desse. Nós estamos numa recessão econômica. Nesse momento de recessão econômica, o Brasil ele está produzindo pouco. Esse Brasil que está produzindo pouco, ele agora vai produzir menos cimento, vai retirar menos areia, vai produzir menos material de construção em geral, seja lá revestimento, seja o que for, mas enfim, todos os setores ligados à construção civil vão pagar por isso. E muitos setores ligados à construção civil já foram destruídos pelo Bolsonaro, mas o que eu tento entender nesse momento é o seguinte: a indústria da construção civil brasileira foi destruída pelo Bolsonaro, mas a engenharia brasileira ainda não se posicionou contra o Bolsonaro. O que está errado com os engenheiros? Eles não têm um representante, não os culpe. Infelizmente, nós temos, e eu falo nós porque eu sou engenheiro também, nós temos um conselho que só se preocupa em defender as empresas de engenharia, ou seja, na engenharia também existe aquela lógica. Estamos num sistema capitalista, no sistema capitalista tem o capitalista e o proletariado. No sistema capitalista, o engenheiro, que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, 500 diplomas, ele é proletariado. O capitalista, que é o dono da empresa, por exemplo, o senhor Odebrecht, ele é o capitalista. E o CREA sempre se preocupou em defender o capitalista, porque o CREA sempre preferiu ser amigo da Odebrecht e não amigo dos engenheiros. Só que é o coitado do engenheiro que paga o CREA. Então, o que aconteceu? O CREA não soube se posicionar e explicar para os engenheiros brasileiros que o que está acontecendo não é uma coisa bonita. O CREA, ele quer fazer meio de campo para todos os lados. O CREA quer servir todos os senhores. Olha que interessante. O CREA estava fazendo meio de campo com o general Mourão. Tava lá o CREA fazendo meio de campo, tirando fotinha com o general Mourão, etc. Aí o que acontece? O Guedes vai e lança um projeto de lei para acabar com os conselhos. É a primeira vez que eu aplaudi o Guedes. Olha, sim, desde que acaba com o CREA, eu concordo total. E agora me aparece, depois de toda essa brincadeira, obviamente cheio da razão, porque defende toda a proteção ao trabalhador, me aparece o deputado Rogério Correia defendendo os conselhos federais. Então, é mais ou menos assim: na hora de tirar foto e aparecer bonito na fita, o CREA foi procurar o vice-presidente, tirou foto com o general Mourão. Aí o que aconteceu? Chega o Bolsonaro e espeta no CREA e fala: os conselhos federais vão acabar. E o CREA corre para quem? O CREA de Minas, pelo menos, correu, foi atrás do Rogério Correia,
para tentar salvar os conselhos federais. Então eu penso, olha, o Rogério Correia que tem um coração muito grande, porque um conselho que não representa os trabalhadores, o Rogério tem, obviamente, uma ilusão de que o CREA representa os trabalhadores, o Rogério não é engenheiro, um conselho que não representa os trabalhadores e que um conselho que foi lá tirar fotinha com o Mourão agora é o conselho que está sendo ameaçado pelo Bolsonaro e vai correr pedir clemência para quem? Para o Rogério Correia, que é um deputado que defende os trabalhadores. Mas fazer o quê, né? Muito obrigado, Sueli Resistência. Muito obrigado também, aqui do outro lado, Fernando Marques Pinto. Léo, você acha que o neoliberalismo selvagem do Guedes vai ter algum efeito no crescimento da economia ou vamos ter que cair na real e expurgar esse modo para voltar com investimento público? Fernando Marques Pinto, olha, o Guedes não vai trazer investimento na economia. Não por quê? Porque o que está acontecendo hoje no Brasil, Fernando Marques Pinto, é o seguinte. Isso é muito importante que as pessoas entendam, porque talvez, entendendo isso, as pessoas façam uma corrida contra o tempo para evitar que isso continue acontecendo. O Brasil fechou um acordo de recolonização com os Estados Unidos. Prestem atenção nisso, isso é muito sério, pessoal. O Brasil fechou um acordo de recolonização com os Estados Unidos, que significa que o Brasil vai ser recolonizado. Para que o Brasil seja recolonizado sem revoltar as elites, o Paulo Guedes está tirando do pobre para compensar as elites com o nosso dinheiro. Então, por exemplo, evento que aconteceu ontem. Ontem, pessoal, olha só, um evento que aconteceu ontem. Os Estados Unidos vão abrir as portas da fronteira brasileira para o etanol. Né? O Brasil vai abrir as portas da sua fronteira para o etanol dos Estados Unidos. Vai quebrar um monte de fábrica de álcool no Brasil. Aí o economista austríaco, né, o nosso jovem de 15 anos que estuda na economia austríaca fala, não, mas peraí, né, se lá é mais competitivo, livre mercado, livre mercado, seu idiota, mas aí nós vamos ficar com a nossa indústria aqui parada e a deles funcionando, nós vamos vender cana para eles, né, mas enfim, é exatamente isso aí. E nesse sentido, olha aqui, eu gosto do Tony Conceição, que ele fala, para de choramingar, Estopa, vai entregar algum currículo de engenheiro por aí, bota a cara no sol, rapaz. Ontem eu tava na solda, Tony Conceição, tá lá, bzz, bzz, soldando, então eu tava com a cara na solda, até hoje eu tô aqui piscando o olho demais aqui, porque eu tô com o olho meio um pouquinho queimado e tal, mas esquenta a cabeça não, Tony Conceição, olha, eu não tenho problema nenhum de trabalhar como eletricista, soldador, encanador, marceneiro. Então, não preciso nem trabalhar como engenheiro, não tenho problema com o trabalho, não. O problema meu, Tony Conceição, é com o trabalho não gerar o sustento do trabalhador. Eu não tenho problema nenhum com o trabalho. O problema é quando o trabalho, ele indignifica. O trabalho deve dignificar, não indignificar. O que adianta a gente ficar com essa lenga-lenga de que vai trabalhar, aí o cara vai lá trabalhar, sim, mas em contrapartida ele trabalha, mas ele volta para casa só com o suficiente para ele comer mal. Então, Tony Conceição, não tem problema com o trabalho, não. Eu conto até mais, Tony Conceição, e aquele que for de Ponte Nova que me desminta. Olha, Tony Conceição, eu estava com 14 anos quando eu montei meu primeiro negócio, eu fazia silkscreen. Então, ou seja, eu trabalho há muito tempo. Quem conhece, quem é de Ponte Nova e me conhece, sabe que meu pai me leva para o escritório, para ajudar no escritório desde os 9 anos de idade, cara. Então deixa de ser bobo, menino. Não tem problema nenhum com o trabalho, não. Olha, eu acordo 6 horas da manhã, só para você ter uma ideia. Eu acordo 6 horas da manhã, vou trabalhar... Aqui, Tony Conceição, ó. Isso aqui, ó, não é pintinha de sarda rosa, não. Isso é tinta. Não tem problema com o trabalho, não, meu amigo. O detalhe é o seguinte, eu estava trabalhando pesado, sou acostumado a trabalhar pesado, você olha, eu não tenho mão lisinha, não. Minha mão tá aqui, ó, toda arrebentada, eu não tenho problema com o trabalho, não. Eu tenho problema de ver as pessoas trabalhando sem dignidade, não tendo retorno do próprio trabalho e cada vez mais as pessoas sendo usadas como máquinas para trabalharem, para produzirem o óleo simplesmente para os ricões. Esse é o meu problema, Tony Conceição. E eu vou te falar, eu faço essa live aqui, nem é tanto por mim, porque existe uma diferença básica entre a minha realidade e a realidade de muitos brasileiros. Eu estou lutando aqui por todo brasileiro trabalhador,
Mas, dentre os brasileiros trabalhadores, eu sou um dos que tem condições de trabalhar fora do Brasil legalmente. Eu tenho cidadania europeia. E não só cidadania europeia, Tony Conceição. Eu tenho 2 diplomas europeus. Então, olha, eu posso chegar fora do Brasil, trabalhar imediatamente. Então, nem preciso botar currículo de engenheiro aqui, não. Fala até diferente. Vou achar aqui no e-mail que deve ter, de hoje, e-mail aqui convidando para trabalho. Para você ter uma ideia como que é bem diferente. É bem diferente a realidade. Né? Toda segunda-feira, é muito e-mail que chega. E eu fui aos poucos apagando. Mas eu vou achar aqui para você aqui, ó, os e-mails que chegam normalmente na segunda-feira, todos eles procurando gente para trabalhar fora do Brasil. A coisa tá bem diferente do que aqui. Mas eu acho muito indignificante essa coisa de você trabalhar e não ter uma recompensa. Isso é muito indignificante. Nossa, até agora eu vi 1 hora de spam. Mas eu vou trazer aqui. Vou trazer aqui daqui a pouquinho para o Tony Conceição ver como que ele é bobo. Como que ele é trouxa. Então, olha, o que que acontece? O que que adianta você trabalhar, se matar e voltar para casa sem nada? Né? Então, basicamente, isso aí deixa de ser bobo, menino. Mas o Tony Conceição, ele fala que ele quer participar, só que ele não consegue admitir que ele viu que ele está errado. Aí ele, né, ele obviamente ele vem e traz essas bobeiras aí. Muito obrigado, Fernando Marques Pinto. Léo, parabéns pela luta. Você é polivalente. Muito obrigado, Fernando Marques Pinto. Né, e o Guilherme Mendes fala uma coisa que é verdade. O que a gente luta é exatamente para que isso não aconteça. Né, o Guilherme fala aqui: trabalhar com salário baixo, sem os direitos devidos, sem dignidade, é ser escravo. É exatamente isso. O problema não... Porque, olha, até isso foi uma estratégia dos caras, pessoal. Olha, como que o brasileiro caiu, como que os Tony Conceição espalhados pelo Brasil caíram como patos nessa armação. Veja bem, é mais ou menos assim. Se você não concordar com o Aécio Neves, é porque você não gosta de trabalhar. E os caras chegam mesmo com esse argumento. Chega o bobão, né, do eleitor do Bolsonaro e fala assim: ah, vai ter que trabalhar. Eu falei: peraí. Você tá falando que o outro vai ter que trabalhar. Mas se tem uma coisa em comum na esquerda, e é exatamente por isso que a esquerda se identifica e que a esquerda luta pelas causas dos trabalhadores, é que a esquerda conhece o trabalho. Você acha que você vai conseguir explicar para um Dallagnol a importância de uma aposentadoria? Olha, aqui, a família do Dallagnol deve ter mais dinheiro do que, sei lá, se você pegar os brasileiros mais pobres, talvez só a família do Dallagnol tenha mais dinheiro que 5 milhões de pessoas. Só a família do Dallagnol. Vocês acham que um Dallagnol vai ter a sensibilidade de pensar no próximo, na dificuldade? O Dallagnol foi criado nessa educação batista, que é uma educação de ver o pobre como lixo, de ver o pobre como um animal que está lá para trabalhar. Vocês acham que é ele que vai ter uma identificação com a causa operária e vai ter dó do cara que não tem dinheiro para se aposentar? Então, assim, para você se identificar com o trabalhador, você tem que ter trabalhado pesado. Obviamente, para você se identificar com o trabalhador, você tem que saber o que o trabalhador passa. Tem que saber o que o trabalhador passa. Quando eu fui para a Inglaterra, eu trabalhei, o primeiro trabalho que eu fiz, que foi um trabalho de ajudante de eletricista. Meu primeiro trabalho, primeiro eu fiquei trabalhando na área de cinema, lógico, mas meu primeiro trabalho na construção civil lá foi como ajudante de eletricista. E eu fui ver, olha, se a gente comparar a condição de um ajudante de eletricista na Inglaterra, ajudante, com a condição de um oficial pedreiro, carpinteiro, pintor, no Brasil, a gente pode dizer que um ajudante lá,
perto de um oficial no Brasil, um ajudante lá é como se fosse um médico, né, uma pessoa que no Brasil tem muito mais dignidade no trabalho. Isso porque o Brasil tem sido cada vez mais covarde com os seus trabalhadores. Olha que coisa estranha. O Brasil tem sido cada vez mais covarde com as pessoas que trabalham. O Brasil tem sido cada vez mais covarde com as pessoas que produzem. Imagina o seguinte, hoje nós temos um juiz que não produz riqueza, um procurador que não produz riqueza, envolvidos na retirada do direito de milhões de brasileiros trabalhadores que são os responsáveis pelo salário desse juiz, desse procurador, ex-juiz e procurador. Esses caras tiraram desses trabalhadores o direito de escolherem o próximo presidente. Esse Brasil não vai para frente não, gente. Sem respeitar o trabalhador, o Brasil não vai para frente não. Então, Tony Conceição, se tem uma coisa que você não precisa se preocupar, é comigo em relação ao trabalho. Olha, quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai já me levava para ajudar ele no escritório de contabilidade, eu não tinha grandes responsabilidades não. Olha que coincidência. Entre as coisas que eu fazia, eu preenchia os carnês na época, INPS. Pessoas que naquela época sonhavam que poderiam aposentar, muitas delas nunca vão se aposentar, né? Osés Rodrigues de Lima, mais 6 meses de Bolsonaro e estaremos com mais de 100 milhões de miseráveis, fora as outras instituições que ele irá acabar. Exatamente. Né? Obviamente, se a gente não tiver condição de levar essa informação para o povo. Né? E eu queria agradecer muito vocês pelas participações. Queria lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas nas descrições desse vídeo. Se você estiver assistindo pelo Facebook e ainda não tiver curtido ou se inscrito, você ainda não se inscreveu aqui no YouTube, dá um pulinho aqui no YouTube, se inscreva, isso é muito importante para fazer com que a gente aumente o alcance das publicações. Eu queria te convidar nesse momento para assistir um vídeo que eu coloco todos os dias aqui no encerramento da live, depois a reprise dessa live. Muito obrigado, pessoal, e até amanhã. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito